Nesse vídeo, a gente vai aqui analisar quais especificações seriam importantes de um PC que vai rodar programas para arquitetura. O PC que eu vou falar aqui também vai ser meio que útil para outras áreas, como engenharia, até para quem for jogar tem muitas similaridades. Mas o foco desse vídeo vai ser montar um PC para arquitetura. Também, para não deixar na mão quem quer ter um notebook pela facilidade de transportar, a gente também vai deixar algumas recomendações de notebooks que a gente acha adequado. Mas isso eu vou preferir deixar na descrição aqui embaixo, porque essas recomendações mudam com o tempo e aí eu vou manter aqui a descrição sempre atualizada. Além disso, a gente vai analisar aqui várias opções, porque a gente sabe que nem todo mundo vai ter o mesmo orçamento para montar um PC para arquitetura. Então a gente vai olhar desde opções mais baratas até opções mais caras. Então, bora pro vídeo! Nesse vídeo a gente está focando em um desktop, um PC de mesa. Isso porque a gente acha que eles são os melhores custo-benefício. Porque com um PC de mesa você escolhe cada componente e você paga um preço menor por um desempenho maior que ele terá. Só que se no seu caso você realmente precisar de transportar ele, levar às vezes para a universidade, para outro lugar, você vai precisar de um notebook e aí não tem outro jeito. Esse vídeo ele vai te dar uma visão geral sobre as especificações, independente se você queira um desktop ou um notebook. E aí aqui na descrição a gente tem recomendação para todos os gostos também. Se você quiser saber mais detalhes aí entre diferença de desktop e notebook, qual que é melhor, para quê, a gente tem um vídeo só falando sobre isso que eu vou deixar aqui em cima. Então, o primeiro passo aqui para a gente selecionar um PC para arquitetura é analisar quais programas esse PC precisa rodar. Então a gente já conversou aqui com alguns arquitetos e vimos que esses programas aqui são muito utilizados. Eu vou passar aqui para você quais que são. O AutoCAD, o SketchUp, o Revit, o Photoshop, o ArchiCAD e o Lumion 10. Todos esses programas aqui, cada um ele tem uns requisitos mínimos recomendados, e aí eu montei uma tabela para ficar mais fácil da gente visualizar isso tudo antes da gente começar a olhar as peças mesmo. A primeira linha aqui ela é qual é o processador mínimo que você precisa para rodar o AutoCAD, e a segunda de baixo é o que é recomendado. Nesse caso, você precisa, por exemplo, de um processador com entre 2,5 a 2,9 GHz de frequência de operação, mas eles recomendam que seja um processador com mais de 3 GHz. A placa de vídeo mínima é de 1 GB, mas é recomendado que você tenha uma de pelo menos 4 GB. A RAM de 8 GB, mas é recomendado que você tenha 16 GB. E aqui o espaço em disco livre que você precisa. Se você analisar todos esses programas aqui, eles têm requisitos diferentes, mas basicamente todos eles se resumem no do Lumion. O Lumion é um excelente software de arquitetura que ele te permite renderizar muito mais rápido que os outros, criar animações, vídeos, e se você montar um computador pensando em rodar o Lumion, todos os outros ele vai rodar numa boa. Mas essa tabela é boa para você ter uma ideia. Às vezes você não precisa rodar um Lumion, você não precisa de um computador tão bom assim. Eu pus a tabela aqui também porque nem todo mundo vai utilizar os mesmos programas. Então, você pode se basear nessa tabela pelo que você usa. Não precisa considerar tudo que eu coloquei aqui. Passando aqui direto para o Lumion, que é o programa que usa mais recursos, o processador ele fala que tem que ser o processador que passa aqui no CPU Mark com uma nota de 2000 ou mais. E aí o link para esse CPU Mark, para você ver esses resultados lá, para ver qual processador que passa ou não passa, eu deixo aqui na descrição. A mesma coisa para a placa de vídeo. Ela tem que passar nesse G3D Mark com 6.000 ou recomendado mais de 10.000 pontos. E aí você também pode ver aqui na descrição as placas que passam. Um exemplo da que passa na placa de vídeo mínima para o Lumion é uma GTX 1060, seria meio que o mínimo para o Lumion, ou uma R590. O Lumion também ele já recomenda que você de cara já tenha um SSD. O Photoshop aqui também é importante mencionar que ele fala que o mínimo recomendado é uma GTX 1050. Só que eu já rodei o Photoshop em computadores com especificações muito menores que isso e rodaram tranquilo. Então se você tem uma placa de vídeo integrada recente, desses processadores mais novos, provavelmente vai rodar o Photoshop também sem problema. Não precisa ser uma GTX 1050, que já é uma placa de vídeo dedicada que nem todo mundo vai ter no seu notebook. O computador também que vai rodar bem o Lumion, ele é muito parecido com o computador que vai rodar bem jogos. Isso porque o Lumion ele foi criado também com a base, com a premissa de ser rodado como se fosse um jogo. Então, se você utiliza uma placa de vídeo boa para jogos, você tem uma placa de vídeo boa para o Lumion também. A gente vai agora falar os componentes para você mais ou menos entender como escolher cada um. Mas eu gostaria de deixar um aviso aqui, que mesmo computadores que têm especificações muito piores que essas que aparecem na tabela, muitas vezes eles vão rodar esses programas. Isso é o que o desenvolvedor do programa fala, mas na prática você consegue rodar com configurações piores do que essas. Só que, assim, se você está montando algo novo, comprando um PC novo, é bom seguir essas recomendações aqui.
E é claro também que ele não vai rodar tão bem como se ele tivesse um hardware melhor. Então, justamente, eu recomendo que você já comece pensando no que tem aqui nessa tabela mesmo. Como também os componentes mudam muito todo ano, eu vou dar recomendações mais gerais e em algum momento eu vou falar algum nome de processador, algum nome de placa de vídeo, que daqui a algum tempo vai ser obsoleto. Mas você pode usar o conhecimento geral disso daqui para você mesmo se basear numa configuração que você vai montar. Mas também eu sempre deixo aqui na descrição as recomendações atuais, e isso eu posso atualizar sempre. Então agora, primeiro a gente vai falar sobre o processador. Como a gente já viu aqui na tabela, olhando como base aqui os processadores, ele tem que ser um processador 64 bits, ele tem que rodar com mais de 3 GHz e ele tem que ter pelo menos 4 núcleos. Essas três coisas que eu falei são bem fáceis de serem atingidas com processadores modernos. Então você não tem que preocupar tanto. Você não precisa ir tão caro assim no processador. Muitas vezes o processador intermediário da família, por exemplo, Ryzen 5 ou um Intel i5 já vai te atender muito bem. Da geração a partir da oitava do Intel ou a partir do segunda ou até mesmo a primeira do Ryzen já vão te atender bem. Para você entender um pouco mais essa questão de geração, o Intel, por exemplo, i5, 8 alguma coisa, é porque é de oitava geração. Um processador Ryzen 5 2600, ele é, por exemplo, de segunda geração. Então isso é só para ter ideia da geração. Eu peguei aqui mesmo o AMD Ryzen 3 de 1300X, que ele é de primeira geração, ele já tem 4 núcleos, atende todos esses requisitos e já é um bom processador, um ótimo processador. Ele estava no mercado aí com um ótimo preço, parece que agora esgotaram os estoques, não sei se isso vai voltar depois. Mas, por exemplo, só um processador de primeira geração, Ryzen 3, ele já daria conta de rodar aí muito bem todos esses programas. Mas, claro que se você pegar um Ryzen 5, um Ryzen 7, um i5, um i7, você está com um processador melhor que vai te dar um desempenho melhor. Especialmente se você for rodar o Lumion e esses programas gráficos mesmo, o SketchUp, o Revit, é mais importante você ter uma placa de vídeo boa do que um processador. Então, depois de pegar esse processador que já está atendendo aos requisitos, ou ele está um pouco acima, claro que é sempre melhor, mas vale a pena você pegar uma placa de vídeo com pelo menos 2 GB de memória RAM dedicada. O próprio Lumion aqui, a recomendação é no mínimo 3. Uma 1050 Ti, ela já vai atender aí bastante quem está procurando por um computador com melhor custo-benefício. Mas se você puder ir para uma 1060 ou até uma R590 ou uma placa de vídeo da Radeon melhor, é sempre melhor. Então, basicamente, eu vou dar aqui minha recomendação. No final, se você ver, eu ainda posso gastar mais no computador, pense em pegar uma placa de vídeo melhor. E isso que vai te proporcionar um melhor desempenho aí nesses programas. A gente tem também recomendação para memória RAM. É importante você olhar a compatibilidade da RAM com o seu processador. Depois que você escolher o seu processador, você vai nas especificações do seu processador e veja qual é o limite de frequência de operação da memória RAM que vai estar trabalhando junto com esse processador. Isso é bem simples de fazer. Vou até aqui mostrar na tela para ficar mais claro. Por exemplo, aqui na tela você está vendo esse processador aqui. Ele é um processador da AMD, fala o número de núcleos, que eu te falei que era bom ter pelo menos 4 núcleos. O clock dele, né, que tinha que ser maior do que 3 GHz. Aí aqui, a velocidade máxima da memória RAM para esse processador é 3.200 MHz. Então eu recomendaria que você comprasse uma memória RAM com essa frequência. Pode ser menor também, mas quanto maior for a frequência, melhor vai ser o desempenho. E principalmente para os processadores da Ryzen, se você roda a sua memória RAM com uma frequência maior, o seu sistema todo fica mais rápido. Então, a recomendação da memória RAM ela vai depender um pouco do processador. Agora tem a questão também de qual vai ser a quantidade de memória RAM, né? Que é 8 GB, 16 GB. Olhando lá nas especificações dos programas, é realmente recomendado você já ir para 16 GB. Se a grana estiver curta, eu recomendo que você compre um pente de 8 GB e já deixe lá um slot vazio para colocar um outro de 8 GB e ficar com 16. E é bom você comprar também aquelas placas-mãe que vem com 4 slots vazios, porque no futuro você ainda pode aumentar até 32. Se você já pode começar com 16 GB, ou você coloca 2 pentes de 8 GB, que vão também te proporcionar um desempenho um pouco melhor, ou você coloca um pente de 16 GB e deixa outros 3 slots vazios, se sua placa-mãe tiver 4 slots, para você ir fazendo upgrades até um dia chegar a 64 GB caso necessário. E por mais que os programas aqui não falam que 64 GB é o recomendado, se você for rodar coisas muito pesadas, por exemplo, colocar um prédio inteiro lá e vai fazer um vídeo dele. Então isso vai ocupar muita memória RAM. Então pode ser que algum dia você precise de mais de 16. Então você já ter slots vazios para poder aumentar a memória RAM é muito útil. Igual eu disse, a placa-mãe ela tem um número de slots de memória RAM.
E você pode escolher uma que tem 2 slots ou 4, mas preste atenção porque o 4 vai te dar mais opção de aumentar essa memória RAM no futuro. Além disso, na hora de comprar uma placa-mãe, é importante ver se ela tem um slot do tipo M.2 para você colocar aquele SSD mais rápido. Isso, se você não quiser comprar já um computador com esse SSD mais rápido, é bom você ter essa possibilidade no futuro. E a placa-mãe você não quer também ficar trocando todo dia, então é bom já comprar uma que tem esse slot. A maioria hoje em dia tem. A placa-mãe também é importante que ela seja compatível com o seu processador. Se ele for AMD, tem que ser uma placa para o processador AMD, com o socket AM4, por exemplo, se for um Ryzen, ou um socket compatível com um processador Intel específico que você vai comprar. Então tem que olhar essa compatibilidade também. As opções, os combos, né, que a gente vai deixar aqui na descrição de hardware completo, cada um já vai ter isso tudo compatível entre si. Vale a pena olhar lá se você for comprar um computador para montar e já quiser garantir mesmo a compatibilidade de tudo. Agora, na hora de armazenamento, você pode estar na dúvida, né, se quanto armazenamento colocar e qual tipo de armazenamento. O armazenamento de HD é aquele armazenamento convencional, de disco rígido. Ele é mais lento, não é questão de quantidade a mais que vai deixar ele mais rápido, ele simplesmente é mais lento. Então eu recomendo sempre que você tenha um SSD para ser o armazenamento rápido para os seus programas principais e para o Windows, por exemplo, um SSD de 240 ou 480 GB, e aí complementar com um HD para arquivos, porque eu sei que arquiteto vai usar muito arquivo, vai ter muita imagem, muita coisa pesada mesmo e vai acabar precisando de um armazenamento grande. Então, às vezes, vale a pena combinar, por exemplo, 240 GB de SSD com 1 TB de HD. Ou, se você precisar, tem HD até de 2 ou 4 TB. Importante, quando você tiver um SSD, eu não recomendo aqueles SSDs de 120 GB, porque eles são muito pequenos. O Windows já toma aí 35 GB dele. Não deixe nenhum armazenamento lotar, senão ele começa a ficar muito lento mesmo. Aí, se você deixar um espaço vazio nele, acaba que você tem útil mesmo 50 GB. Aí você vai instalar o Lumion e alguns outros programas ali e já lotou ele. Então eu recomendo já ir para o SSD de 240 GB. Mas claro, se a grana estiver curta, pega um de 120 GB mesmo e trabalha aí para nunca deixar ele lotar. E é importante mencionar também que quando você usa um SSD junto com um HD, os programas e o Windows você tem que deixar no SSD, porque aí isso vai ficar rápido. E aí, os arquivos mesmo você joga para o HD. Se você deixar, por exemplo, o Windows no HD, aí você não tem benefício quase nenhum de ter um SSD no seu computador. Em questão de fonte, você não precisa de uma fonte muito poderosa para alimentar, com muita potência para alimentar esse computador, porque uma placa de vídeo só, com um processador, um setup bem convencional, e as placas de vídeo hoje em dia elas são muito eficientes. Então, com 450 a 500 watts, você já consegue potência suficiente para qualquer uma dessas configurações que eu estou falando aí. Se você for com uma configuração muito avançada, aí você pode precisar de 600 watts, por exemplo, usando uma 2080 Ti. Aí sim, nesse caso, uma fonte de 600 watts. É sempre bom comprar a fonte que tem aquele selo 80 Plus, que é um selo que garante que a fonte ela tem certa eficiência e que ela já foi testada, então ela tem uma confiabilidade muito maior. Você também não deve comprar qualquer fonte no mercado, fontes desconhecidas, de marcas desconhecidas, isso pode ser uma grande dor de cabeça. Então compre de marcas conhecidas e com esse selo do 80 Plus. O gabinete também é um ponto, você precisa comprar um gabinete grande o suficiente para todos os componentes que você for comprar. Então, às vezes, se você comprar um muito pequeno, você tem que olhar se sua placa-mãe é, por exemplo, a MATX, que ela é menor, mas normalmente você não tem muito o que preocupar assim com o gabinete. Mas o que você deve preocupar é, se você quer um desempenho melhor, pegar um gabinete que tenha muito espaço para colocar ventoinhas e depois comprar várias ventoinhas para colocar no seu computador, também vai te dar um desempenho bem bacana. E também, gente, nem sempre você precisa gastar esse dinheiro todo para montar um computador. Se não der para comprar isso tudo, olhe também a questão de peças usadas, computadores usados, que você também encontra coisas boas que vão rodar os programas que você precisa. O legal também de montar um computador, ao invés de comprar um notebook ou comprar um computador pronto, é que você vai ter muito mais noção de que você pode fazer nos upgrades ao longo do tempo. Você não precisa comprar exatamente do jeito que você precisa hoje. Mas supondo que você tem pouco armazenamento, é bem fácil depois adicionar mais armazenamento, aumentar a memória RAM. Então você pode fazer sempre esses upgrades aí de forma bem fácil no seu computador. Se você for nessa rota de montar um computador, que eu recomendo, a gente tem vídeo também aqui no canal, que eu vou deixar aqui na descrição, que a gente monta computador para explicando etapa por etapa, de uma forma bem simples de entender, para que você mesmo possa montar o seu computador e economizar nisso, né, e ter maior autonomia em relação a isso.
Eu tentei aqui dar uma geral mesmo sobre todos os componentes para você ter uma visão geral, mas se você tiver alguma dúvida, por exemplo, só da memória RAM, a gente tem uma playlist que cada componente a gente fala em detalhes sobre ele. E aí vale a pena consultar. Eu também deixo um link para essa playlist na descrição, junto com os links para os notebooks, para os computadores que a gente recomenda aí para cada componente para você montar aí. E aí eu espero que esse vídeo te ajude. Também qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que aí eu respondo. A gente sempre conversa aí nos comentários. Com isso a gente encerra aqui o vídeo e muito obrigado e te vejo aí no próximo.